Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula de análise instrumental orgânica. E dando continuidade ao estudo da espectroscopia na região do infravermelho, nesta videoaula eu quero falar com vocês sobre graus de liberdade e modos vibracionais. E para falar sobre isso, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês algumas moléculas. Aqui estão elas. Essa aqui é a molécula de etanol, essa aqui é a molécula de metanol, aqui é a molécula de água e aqui é a molécula de clorofórmio. E eu coloco aqui alguns números. Que número seria esse? Esse aqui que está representado por GL seria graus de liberdade. Já MV são modos vibracionais. Então esse aqui, ó, o etanol tem um grau de liberdade igual a 27. Já os modos vibracionais do etanol é igual a 21 modos. Já no caso do metanol, o grau de liberdade é igual a 18, enquanto que os modos vibracionais seria igual a 12. Já no caso da água, o grau de liberdade é igual a 9 graus de liberdade. Já os modos vibracionais são 3. Já no caso do clorofórmio, o grau de liberdade é igual a 15. E os modos vibracionais é igual a 9. Por que é assim? Por que eu encontrei esses números para essas diferentes moléculas? Porque o grau de liberdade é calculado da seguinte maneira. Grau de liberdade é igual a 3 vezes N, em que esse N aqui, ó, representa o número de átomos na molécula. Já o modo vibracional tem duas fórmulas. Essa aqui de cima é destinada a moléculas não lineares. Já essa aqui de baixo, aqui, ó, 3N vezes menos 5, é para moléculas lineares. Então, como que eu devo ler essa fórmula? Eu leio assim, ó, os modos vibracionais vai ser igual a 3 vezes o número de átomos na molécula menos 6 graus de liberdade. Esse número 6 aqui se refere a graus de liberdade. Eu vou explicar por que disso para vocês. Já esse aqui é o seguinte, para moléculas lineares, o modo vibracional vai ser 3 vezes o número de átomos na molécula, subtraído de 5 graus de liberdade. Mas sempre que eu vou falar sobre esse assunto, né, o assunto de graus de liberdade, de modos vibracionais, eu sempre costumo fazer o seguinte: comparar o ultravioleta visível com o infravermelho. Lá no ultravioleta visível, o que a gente observa? A gente observa transições eletrônicas, o que é diferente do infravermelho, né? Na faixa de comprimento de onda do infravermelho, não tem energia suficiente para promover uma transição eletrônica. O que vai acontecer lá é o seguinte: são transições nos modos vibracionais e rotacionais da molécula, que é o que eu estou mostrando aqui, em que esse maior aqui, que está representado por 0, 1, 2, 3, 4, são modos vibracionais. E aí tem os modos translacionais e rotacionais, que eu estou mostrando aqui nesse em azul. Mas se eu juntar tudo isso, o que eu vou ter? A gente vai ter os movimentos das moléculas. O que vai compor o movimento de uma molécula? O movimento das moléculas é composto por movimento rotacional, translacional e vibracional. Agora, o movimento rotacional e translacional, o que acontece com esses movimentos? Eles não alteram a distância entre os átomos dentro da molécula, lá dentro da molécula. O que não acontece com o modo vibracional. O que acontece com o modo vibracional? Eles alteram a distância entre os átomos dentro da molécula. E se a gente junta tudo isso, né, junta o modo rotacional com modo translacional, com modo vibracional, ou se preferir, com movimento rotacional, com movimento translacional e movimento vibracional, o que a gente vai ter se juntar tudo isso? Grau de liberdade, que é dado pela fórmula 3 vezes N. Agora, por que 3 vezes N? Por que não 4 vezes N? Por que não outra fórmula? É isso que eu vou explicar para vocês agora. Então vamos lá. Então vamos definir grau de liberdade. A gente não pode esquecer que o espaço tridimensional é definido por um sistema de coordenada, por esses eixos x, y e z. E para calcular o grau de liberdade de uma determinada molécula, como essa que eu estou colocando aqui, a gente tem que definir as coordenadas deste ponto aqui, desse átomo, desse outro átomo, do terceiro átomo e do quarto átomo, como estou fazendo aqui, ó. Então aqui foi definido os pontos que compõem esse átomo que aqui está, né? Está localizando esse átomo no espaço tridimensional. Esse aqui também está sendo localizado por esse sistema de coordenada. Esse aqui também será localizado por esse sistema de coordenada, bem como esse aqui também, ó.
está localizado, está aqui definido os seus pontos, né? O seu sistema de coordenada. Agora, cada um desses pontos que eu estou mostrando aqui, o que acontece? São esses pontos que vai definir, que corresponderá ao grau de liberdade. O que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte, e esse sistema aqui, ó, cada coordenada corresponde a um grau de liberdade. Cada coordenada aqui, ó, uma coordenada, segunda coordenada, terceira coordenada. Então tem 3 coordenadas vezes o número de pontos que aqui estão. Por isso que é aquela fórmula 3 vezes n. Por exemplo, aqui, quantos pontos eu tenho aqui para definir essa molécula? Quantos átomos que eu tenho aqui? Tem 4, então fica 4 vezes 3. E 4 vezes 3 é igual a 12. Então aqui a gente tem 12 graus de liberdade. Tá? Para uma molécula genérica, então, qualquer, que tenha n átomos, é 3 vezes n graus de liberdade. Então é daí que vem o quê? Aquela formulazinha de graus de liberdade. 3 vezes n, em que n corresponde ao número de átomos na molécula. Tá bem, mas vamos voltar aqui. E outra coisa eu quero falar com vocês. Eu quero falar com vocês nos modos rotacional, movimento rotacional e movimento translacional, e por que ele não alteram a distância entre os átomos. Mais ainda, depois eu vou falar sobre o modo vibracional. Vamos primeiro nesse movimento rotacional e no translacional. Vamos começar aqui com o translacional. E aqui está, movimento translacional. Vamos falar sobre isso? No movimento translacional, a molécula pode se deslocar em uma dessas 3 direções. Daí a gente já conclui rapidamente. São possíveis aqui quantos graus de liberdade? 3 graus de liberdade. Como seriam esses movimentos? Seriam assim, ó, do jeito que eu estou mostrando aqui. Ao longo do eixo Y, ao longo do eixo X ou ao longo do eixo Z. Por isso que eu chamo de 3 graus de liberdade. Então, o movimento translacional me possibilita 3 graus de liberdade. Agora, outra coisa extremamente importante. Veja que quando a molécula se movimenta, a distância entre os átomos não se modifica. Continua a mesma. Foi aquilo que eu disse na onde? Aqui, ó, no slide anterior. Bem aqui, ó. Não alteram a distância entre os átomos dentro da molécula. Olha o movimento rotacional como que é, ó. Aqui está. Então, aqui, ó, o movimento rotacional pode ser ao longo, aqui, ao redor do eixo Y, ao redor do eixo X ou ao redor do eixo Z. Como que seriam esses movimentos? Seria assim, ó, por exemplo, aqui ao redor do eixo X. Ou ainda, aqui, ó, ao redor do eixo Z. Bem assim. Ou aqui, ó, ao redor do eixo Y. Tá? Então, são mais 3 graus de liberdade que existe aqui no movimento rotacional. Mas vamos voltar lá para ver o movimento vibracional. E o movimento vibracional ele é muito importante para a gente. Então, o que eu quero mostrar para vocês agora? O que eu quero mostrar? Quero mostrar isso aqui, ó. Esses modos vibracionais aqui, por exemplo, para a água. São 3 modos vibracionais para a água. O modo vibracional de estiramento, e aí o estiramento se subdivide em simétrico e assimétrico. Ou o de deformação angular, que é esse movimento de tesoura que eu estou mostrando aqui para vocês. Eu vou fazer uma animaçãozinha aqui, só para a gente entender direitinho o que é o movimento simétrico e o movimento assimétrico. Só vou adiantar aqui para vocês que o movimento simétrico, esses 2 átomos aqui, ó, esses átomos brancos aqui, ó, está representando o hidrogênio. E esse átomo aqui vermelho está representando o oxigênio. Só para deixar isso bem claro, que isso aqui é molécula de água. E aí o que acontece? No movimento simétrico, os 2 hidrogênios se aproximam e fica mais longe do átomo de oxigênio ao mesmo tempo. Então, quando esse aqui fica mais longe do átomo de oxigênio, esse aqui também fica mais longe do átomo de oxigênio. Quando esse aqui se aproxima do átomo de oxigênio, esse aqui também se aproxima do átomo de oxigênio. Já nesse caso aqui que a gente diz de estiramento assimétrico, enquanto esse aqui se distancia, esse aqui se aproxima e vice-versa. Já nesse movimento aqui de deformação angular, o que acontece? Faz aquele movimento de tesoura. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem. Então, eu fiz uma simulaçãozinha aqui, bem rápida, bem rápida assim, no modo de falar, né? Porque, afinal de contas, isso aqui tá meio lento, né? Aí, ó. Então, é assim, ó, tá vendo? Os 2 se aproximam e os 2 se distanciam. Aqui ao contrário, enquanto um se aproxima, o outro se distancia. Já aqui é aquele movimento de tesoura que eu falei com vocês, né? Tá bom?
Então, esses são os modos vibracionais da molécula de água, tá? Que é uma molécula simples. Agora, imagine uma molécula complicada, igual aquela molécula que eu mostrei para vocês ainda há pouco, que é o etanol, por exemplo. São vários modos vibracionais. Que eu vou mostrar aqui para vocês como é que calcula, né? Por que é 3N-6 e 3N-5? Então, aqui vamos primeiro para o caso de moléculas tridimensionais e não lineares. Como eu disse anteriormente, pode ter o movimento rotacional ao longo desse eixo, né, que é o eixo Y, ou ao longo do eixo Z, ou ao longo do eixo X. Então aqui tem quantos graus de liberdade? 3 graus de liberdade, que eu vou tirar do total de graus de liberdade de uma molécula. E aqui, ó, tem também esses movimentos. Esse movimento ao longo do eixo Y, esse movimento de translação ao longo do eixo Z e esse movimento de translação ao longo do eixo X. São mais 3 graus de liberdade que eu vou tirar do total de graus de liberdade. Então, no final das contas, aqui para esses tipos de moléculas não lineares, o que vai acontecer? O número de modos vibracionais vai ser o total de número de graus de liberdade subtraído disso aqui. Por quê? Porque no movimento vibracional, quer dizer, nesse movimento rotacional e translacional, esses átomos não modificam a distância entre eles. Então aqui não tem vibração, nem aqui, nem aqui, nem aqui embaixo, nem aqui, nem aqui. Se não tem vibração, não são movimentos vibracionais. Tá? São movimentos de grau de liberdade que não interessa lá no número possível de vibrações, ok? Agora, vamos para o outro caso. Que outro caso que é? Para aquelas moléculas que não são tridimensionais. Uma molécula linear, digamos assim, uma molécula linear. Então, o que acontece aqui? De novo, essa molécula linear ela pode girar em torno desse eixo Y? Pode, tanto é que vai girar. Lá tá girando, tá? Muito bem, pode girar aqui em torno do eixo Z? Pode. Então ela vai girar. Se pode girar, vai girar. E pode girar aqui ao longo do eixo X? Pode, claro que pode. Agora, veja só. Não parece, mas tem uma animação aí. Sabe o que acontece? Não muda a posição dos átomos em nenhum momento. Então aqui não tem um grau de liberdade nenhum ali. Não está sendo modificado nada. O tempo todo está parado. Então, na verdade, isso aqui a gente, nesse caso aqui, a gente despreza esse tipo de movimento que é em torno do próprio eixo aqui, que não está modificando o grau de liberdade. Não existe um grau de liberdade aqui. Então, na verdade, nesse movimento aqui de rotação, só existem 2 graus de liberdade. Já no caso aqui embaixo, que é o movimento ao longo do eixo Y, o movimento ao longo do eixo Z e o movimento ao longo do eixo X, aqui sim existe uma mudança, né? Uma mudança do sistema de coordenada. Então, se existe uma mudança no sistema de coordenada, existe grau de liberdade. Então, aqui são 3 graus de liberdade. Então, aqui tem mudança no sistema de coordenada, aqui também, aqui não tem, aqui tem. Por isso que a fórmula para moléculas lineares seria 3N menos 5. Porque são 5 graus de liberdade que vai ser descontado dos movimentos vibracionais. Então, pessoal, para finalizar, vamos lembrar, o grau de liberdade é dado por 3 vezes N. Tá? Agora, existem os movimentos rotacionais, translacionais e vibracionais. No caso dos modos vibracionais, se a molécula for linear, a fórmula é 3N menos 5, em que 5 são graus de liberdade. Se for não linear, seria 3N menos 6. Qual o grande exemplo para a molécula linear que o pessoal mais fala em sala de aula, enfim, que todo mundo pergunta? Seria CO2. Uma molécula não linear, como exemplo, seria o CH4, dióxido de carbono e gás metano. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram dessa aula, deixa um joinha. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, entre em contato com o professor a qualquer momento, lá pelo nosso grupo no WhatsApp, e tenha uma ótima aula, tá? Um abraço a todos. Só uma coisa bem importante. Professor, qual desses livros discute melhor esse assunto? Na minha percepção, o melhor livro que discute esse assunto é esse aqui, ó, Princípios de Análise Instrumental do Scully, tá? Se vocês quiserem estudar por ele, seria uma boa pedida, tá? Um abraço a todos e até a próxima aula.